Fala galerinha, estou aqui mais uma vez para falar de um assunto delicadíssimo. Para quem não me conhece, sou Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e estamos aqui para falar de um assunto que é considerado escabroso na maçonaria brasileira. Esse assunto é maçonaria e política. Antes de entrar no assunto propriamente dito, gostaria de informar que a opinião deste autor não representa qualquer organismo ou obediência maçônica brasileira, mormente as que eu faço parte. Se você caiu de paraquedas neste vídeo através de links obscuros da internet, não fique desesperado. Se você quiser continuar e saber o que é a maçonaria, eu deixei anexado um texto explicando o que é a fraternidade e sua organização no Brasil. Bem, resumindo, a maçonaria é uma grande escola que, através de símbolos e alegorias, ensina moral a seus membros para o aperfeiçoamento e o progresso da humanidade. Bem, falaremos agora de política e maçonaria. Muitos sabem que é extremamente proibido falar de política partidária e religião sectária dentro de lojas maçônicas. Mas por quê? No começo do século XVIII, dada a fundação da Grande Loja de Londres, em suas primeiras constituições, a de 1723, também conhecida como Constituição de Anderson, já proibia este assunto dentro de lojas maçônicas. Vale salientar que a Inglaterra tinha passado por problemas de disputas políticas e religiosas em seu solo, e ninguém ia querer essas disputas atrapalhando o andamento de um organismo recém-criado. Grande loja esta que depois se fundiu à Grande Loja dos Antigos, que deu origem ao que conhecemos como maçonaria hoje, ou seja, a maçonaria especulativa. Por isso acredito que ela tenha influenciado outras organizações maçônicas do mundo a tomar o mesmo rumo, de proibir política partidária dentro de suas lojas. No Brasil, a maioria das obediências maçônicas, se não todas, proíbem em suas constituições e regulamentos gerais a discussão de política partidária também. Bem, se tiver um conspiracionista me assistindo, vai pensar assim: é lógico que eles não tratam de política partidária, porque eles mandam na política unilateralmente, no Brasil, no continente, quiçá no universo. Eu sinto muito informar, mas eu tenho que jogar água no seu chope, Isso vai contra todos os princípios da maçonaria. Um dos maiores princípios da maçonaria é a democracia. E para provar meu ponto, eu separei dois trechos de páginas de organismos maçônicos brasileiros. O primeiro é da Confederação Maçônica do Brasil, um textinho chamado Princípios da Maçonaria. Bem, começa assim: a maçonaria é uma instituição universalista, filosófica, espiritualista, filantrópica e humanitária, fundamentada nos postulados da liberdade, igualdade, fraternidade, paz, justiça e democracia. O segundo texto é retirado da página do Grande Oriente do Brasil, onde contém uma pergunta e uma resposta. O que entende a maçonaria por dever? A maçonaria entende por dever o respeito e os direitos dos indivíduos e da sociedade. Porém, não basta respeitar a propriedade apenas, mas também devemos proteger e servir aos nossos semelhantes. A maçonaria resume o dever do homem assim: respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à família. Em verdade, essa é a maior síntese da fraternidade universal. Então, tendo como base esses dois trechos tirados de páginas de organismos maçônicos brasileiros, nós falamos que é incompatível uma conspiração do qual nós vamos decidir o destino de toda a nação através de poucos homens. Isso é antidemocrático, e vai totalmente contra os princípios da maçonaria. Então eu sinto muito jogar água no seu chope, mesmo você querendo acreditar nisso, a gente não vive no arquivo X. Sinto muito. Agora vamos falar um pouco sobre a história da maçonaria no Brasil, seu envolvimento com a política e suas consequências. Um dos maçons que estão me assistindo agora
talvez estejam se perguntando: nossa, mas nós nos envolvemos em políticas no passado. O que você pode falar sobre isso, Clóvis? Realmente, a maçonaria no Brasil já se envolveu com política, às vezes de forma mais enérgica, outras de forma mais sutis e de vez em quando até mesmo em segundo plano. Ou seja, sem querer fazer parte de algo maior, mas acabou fazendo em suas atitudes. O primeiro grande envolvimento político da maçonaria no Brasil, para mim, é a Revolução Pernambucana de 1817. Muitos políticos, pensadores e até mesmo religiosos tramavam contra governos em academias e até mesmo lojas maçônicas, pois isso garantia certa segurança contra o governo. Após o desmantelamento da Revolução Pernambucana, isso teve um efeito grave nas sociedades e nas lojas maçônicas, pois Dom João VI, mais conhecido como El Rei, fez um alvará com força de lei proibindo sociedades secretas, principalmente aquelas que se reuniam em lojas, e era um crime contra a lesa majestade, era um crime gravíssimo que previa até mesmo pena de morte. Então não foi tão benéfico assim parte da maçonaria brasileira se envolver na Revolução Pernambucana. Em um documento de 1832 chamado Os Anais Maçônicos Fluminenses, relata que Dom João VI tinha vários espiões dentro de lojas maçônicas. Acredito eu que pelo fato da maçonaria se envolver com política. Muitos maçons brasileiros gostam de gabar-se dizendo que a maçonaria participou ativamente na independência do Brasil. E de fato aconteceu. Existem diversas atas provando que a maçonaria, junto ao imperador e outros personagens à época, realmente conspiraram e conseguiram a independência do Brasil. Isso foi muito bom, isso garantiu uma identidade nacional brasileira, né? Mas também trouxe consequências. O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17 de junho de 1822 e por conta do envolvimento político foi fechado em 29 de outubro de 1822, ou seja, 4 meses depois. Isso porque existiam duas correntes de pensamento político dentro do Grande Oriente do Brasil. Uma era republicana através de Gonçalves Neto e outra monarquista através de José Bonifácio. Dom Pedro, receoso com a força que os republicanos estavam conseguindo, mandou fechar o Grande Oriente do Brasil, do qual Dom Pedro era grão-mestre. Já no começo do século XX, mais precisamente em 1937, Getúlio Vargas, se sentindo ameaçado pela força política da maçonaria, afinal, quase todos os presidentes da Primeira República foram maçons, manda fechar a maçonaria. Ou seja, ele manda fechar todas as lojas maçônicas. Isso é outro ponto negativo para a maçonaria se meter em política. A Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1929, redigiu os princípios básicos de regularidade, do qual constituía 8 pontos. O 7º ponto proibia explicitamente assuntos político-partidários dentro de lojas maçônicas. O envolvimento da maçonaria brasileira com política chegou a causar um grande desconforto entre o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja Unida da Inglaterra, chegando a criar o grande capítulo do Rito de York em 1912, ocasionando em 1935 a criação da Grande Loja Provincial da Inglaterra aqui em solo brasileiro. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que não foi colônia da Inglaterra e tem uma grande loja distrital inglesa. Após todos esses relatos históricos, concluímos que não é tão benéfico assim para a maçonaria se envolver nesse assunto tão escamoso. Muitos irmãos devem estar se perguntando: mas Clóvis, política é um assunto tão importante para o país, nós não devemos nos envolver? Meus irmãos, existem muitas formas de se envolver na política brasileira sem ser partidário. Existem várias políticas sociais e várias lojas fazem isso.
grandes exemplos de lojas que mantêm instituições beneficentes de apoio à educação e até mesmo de apoio à saúde, trabalhar junto à política para a melhoria social do país. Tendo em vista a proximidade com as eleições, uma boa prática que pode ser feita dentro de lojas maçônicas é a instrução. Muita gente discute política sem ao menos saber o que faz cada cargo. Então, uma boa pedida é explicar a competência de cada cargo que está concorrendo à eleição esse ano. Por exemplo, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que faz um senador, governador ou presidente. Tem pessoas que não sabem direito o que é a competência de cada cargo. Uma boa prática política nessas semanas que antecedem as eleições é explicar o que cada cargo faz e quais as suas atribuições. Como isso pode ajudar? Isso pode ajudar o eleitor a verificar se as propostas do seu candidato estão de acordo com as funções políticas que ele terá caso eleito. Então, isso é de uma grande valia e é um exercício de cidadania. Para facilitar, caso vocês queiram fazer isso, eu deixarei um link explicando cada cargo que está concorrendo às eleições de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Se não gostaram, comentem também. O moderador aqui é Vaselina. Você pode falar mal, pode me xingar que eu vou aprovar o seu comentário. Eu espero que tenham gostado, uma ótima semana e boas eleições. Agora, hein? Valendo, hein? Valendo, valendo! Bem, vale salientar que a Inglaterra tinha passado por problemas de política. Bem, o editor, nós fizemos a introdução, nós nos apresentamos, nós demos o conteúdo histórico, o porquê é proibido, né? Então vamos cortar para cá, vamos começar daqui então. Meu paizinho do céu. Através de símbolos e alegorias para tornar... Bem, resumindo, grande loja esta, tá? Grande loja esta, grande loja esta, grande loja esta que depois se fundiu com a grande loja dos antigos, dando origem à grande loja mãe do mundo, né? Que é a precursora. Show! Bem, isso é para o making off. Nós temos duas canecas aqui, uma para me manter acordado e a outra se o assunto ficar pesado demais.